Imagine que você liga a televisão e vê um político sendo preso, malas de dinheiro e manchetes apelativas. Tudo parece fazer sentido. O problema do Brasil é a corrupção. Mas e se eu te dissesse que isso é só o espetáculo? Que o verdadeiro show não está no político que desvia milhões, mas no sistema que de forma legal e silenciosa transfere bilhões todos os anos das mãos de quem trabalha para as mãos de quem já tem demais. A corrupção que destrói o Brasil não é escondida em malas. Ela está escrita nas leis. Quando falamos de corrupção, a maioria pensa em escândalos, propina e dinheiro na cueca. Essa é a ponta do iceberg. Abaixo da superfície está uma estrutura muito mais poderosa, uma engenharia institucional que faz o Estado trabalhar para a elite econômico-financeira. O deputado que aparece nas manchetes é apenas um peão. O verdadeiro jogo é jogado por bancos, grandes corporações e grupos de interesse que moldam leis, capturam o Estado e garantem privilégios permanentes. E o mais impressionante, tudo dentro da legalidade. A mídia, ao transformar cada escândalo em espetáculo, ajuda a manter esse sistema de pé. O show do combate à corrupção é o melhor disfarce que a corrupção estrutural poderia ter. Enquanto o público se distrai com os rostos, o poder real, invisível e técnico continua intacto. É como se o país assistisse a uma peça teatral, gritando por justiça, sem perceber que o roteiro foi escrito pelos próprios beneficiados. O sistema penal é seletivo. A cadeia é cheia de pobres e pequenos infratores, mas quase nunca há milionários nela. Crimes de rua são punidos com dureza. Crimes financeiros que drenam recursos públicos e afetam milhões de pessoas terminam em acordos, arquivamentos e prescrições. O espetáculo midiático reforça essa lógica. Mostra o ladrão comum, mas esconde o verdadeiro roubo, o que é feito por meio de emendas, decretos e isenções fiscais. Essa seletividade dá ao cidadão a falsa sensação de justiça, enquanto a estrutura segue operando intocada. Para entender a corrupção estrutural, precisamos falar das elites capturadoras. Durante o século XX, o Brasil viveu momentos de avanço social, criação de direitos, ampliação de serviços públicos, Estado presente. Mas a partir dos anos 1980, com o avanço do neoliberalismo, o jogo virou. O Estado foi sendo desmontado, as políticas públicas reduzidas e os espaços de decisão passaram a ser dominados por uma elite rentista. Bancos, fundos e corporações que lucram não com o trabalho, mas com a especulação. Essa elite não precisa de propina, ela tem influência, advogados, lobby e leis feitas sob medida. A corrupção estrutural é, no fundo, uma transferência de renda. Recursos que deveriam ser aplicados em saúde, educação e infraestrutura são canalizados para sustentar benefícios privados. Um exemplo disso é o sistema tributário. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Isso significa que o trabalhador paga imposto até no pão que compra. Mas o milionário que recebe milhões em lucros não paga nada sobre isso. E essa não é uma falha. É uma escolha política feita e mantida por quem se beneficia dela. Menos de 3% dos brasileiros concentram mais de 80% dos lucros e dividendos isentos. Isso significa que a maioria paga muito, enquanto poucos acumulam cada vez mais. Essa é a corrupção mais eficiente que existe. Legal, permanente e invisível. Nenhuma mala de dinheiro se compara a isso. É um desvio de bilhões de reais anuais, realizado sob a proteção da lei. Um assalto institucionalizado que perpetua a desigualdade e estrangula o desenvolvimento do país. Enquanto isso, a mídia insiste em reduzir a corrupção a um drama moral. O foco está sempre na figura do político, e nunca nas estruturas que o sustentam. O discurso da moralidade individual serve para manter a população distraída e dividida. Quando transformamos a corrupção em uma guerra entre partidos, reforçamos exatamente o sistema que fingimos combater. O verdadeiro poder não é partidário e sim econômico. E ele opera nas sombras, financiando campanhas, orientando políticas e garantindo que nada essencial mude. Essa captura do Estado se manifesta de várias formas. Uma delas é o lobby. No Brasil, essa prática não é devidamente regulamentada, o que significa que grandes corporações influenciam decisões legislativas sem transparência. Bancadas inteiras no Congresso defendem interesses de setores específicos. O agronegócio busca isenções e incentivos. As telecomunicações moldam leis para reduzir impostos, e o setor financeiro dita a política monetária. Tudo isso acontece sem escândalo, sem manchete, sem polícia. É a corrupção de terno e gravata,
sofisticada e invisível. Mas nada simboliza melhor essa corrupção do que o sistema tributário regressivo. Em um país onde a maioria paga imposto no consumo, quem tem menos paga proporcionalmente mais, já o topo da pirâmide acumula rendimentos isentos. É a inversão total da justiça fiscal. A lei, que deveria equilibrar, passou a institucionalizar o privilégio. É como se o Estado funcionasse de cabeça para baixo. O pobre financia o luxo do rico. E quando o orçamento aperta, a culpa recai sobre o gasto público, nunca sobre os privilégios tributários. O resultado disso é brutal. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. 1% mais rico concentra mais de 1/4 da renda nacional. E o impacto não é apenas estatístico, é humano. Menos arrecadação significa menos investimento em saúde, menos escolas, menos oportunidades. O dinheiro que o Estado deixa de arrecadar na ponta de cima é o mesmo que falta na mesa de quem depende do SUS ou da escola pública. Essa é a face mais cruel da corrupção estrutural. Ela mata sem precisar de crime. Os estudos mostram que a corrupção diminui a eficiência da gestão pública, especialmente nas áreas de saúde e educação. E o efeito é ainda mais devastador nas regiões mais pobres, Norte e Nordeste, onde o Estado é mais necessário. Cada real desviado por meio de privilégios fiscais é um hospital que não foi construído, uma escola que não foi reformada, uma vida que poderia ter sido salva. Essa é a corrupção que não sai no jornal, mas que define o destino de milhões de brasileiros todos os dias. Superar esse cenário exige mais do que indignação, exige consciência. A luta contra a corrupção não pode se limitar à punição de indivíduos. Precisa mirar as estruturas. Precisamos discutir uma reforma tributária que taxe lucros e dividendos, uma legislação que regulamente o lobby de forma transparente e um sistema político que permita maior participação e controle social. Enquanto a população olhar apenas para os rostos, continuará sendo manipulada pelas mãos invisíveis. A verdadeira luta anticorrupção é uma luta pela democratização do poder. Não se trata de ser contra um partido ou um político, mas de questionar as regras do jogo. É entender que a corrupção mais devastadora é aquela que se confunde com a normalidade, que não precisa violar a lei, porque a lei foi feita para protegê-la. No fim, a pergunta que fica é simples: quanto tempo mais aceitaremos viver em um país onde o crime perfeito é legal? Pense sobre isso. Aqui é o canal Pragmaticamente, e a reflexão começa agora.